Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pérolas da Misericórdia. Hoje é o vídeo da parte 3 da leitura do Diário de Santa Faustina, né? Então, vamos fazer primeiro uma oração de entrega, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Nossa Senhora, eu quero te entregar essa obra, Espírito Santo, guia essa obra, que chegue aonde tem que chegar, que faça a sua obra no coração e na mente das pessoas. Quero dizer que eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade e que eu seja barra em suas mãos. E a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. Se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém? Então, na parte anterior, na parte 12, a gente falou um pouco sobre a escolha de Santa Faustina a respeito de escolher pelo martírio dela. Foi proposto, ela foi para um julgamento, ela viu a questão do purgatório e foi colocado para ela a questão da escolha. E ela escolheu, né, o sofrimento, e Jesus explicou para ela como é que seria o sofrimento, que seria por um tempo curto, e realmente foi, porque ela faleceu jovem, né, de certa forma, era bem jovem ainda, e como é que vai ser, e foi falado para ela como é que ia ser esse período todo, né? E como eu falei no vídeo anterior, isso é colocado para os santos, né? Como é que você quer passar a sua vida, como é que você quer ser martírio, quer em vida, quer no purgatório, isso acontece, tá, gente? Relatos de alguns santos que têm esse encontro com Nossa Senhora, com Jesus, conversando sobre isso. E Jesus fala que explica para ela como que vai ser, como é que vai ser a vida dela, né? E que ela se apoie sempre no coração dele, que ele vai ter força, que ela onde ela vai conseguir forças. E isso fica a mensagem para a gente que é na Eucaristia, é na adoração do Santíssimo, né? Que vai se conseguir forças. Gente, aqui tem duas coisas acontecendo. Toda vez que a gente vem, aqui é super silencioso, aqui é super não venta, quase não venta, mas toda vez que a gente vem filmar, graças a Deus tem esse vento maravilhoso, essa brisa, então às vezes vai balançar um pouco a câmera, um pouquinho de paciência, tá? E além de ventar, isso é manifestação do Espírito Santo, às vezes tem uma luz, tem alguns vídeos que tem gravações que tem uma luz maior vindo do céu, um raio de luz, isso é coisa do Espírito Santo se manifestando, a gente só agradece, né? Hoje tem um pouquinho mais de som, eu estou falando bem alto, estou com o microfone, espero em Deus que dá tudo certo, tá? Se não der, a gente pede perdão e na próxima a gente vai conseguir melhorar, de repente pegar um horário mais silencioso. Mas o importante é o trabalho não parar, a evangelização não parar, né? Então vamos lá, parágrafo 37. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Jesus querendo purificar uma alma, aí 38, parágrafo 38. Jesus querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo. Porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superiores, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu tivesse iludida, ou fosse vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar inteiramente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Parágrafo 39. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou meu coração. Eu rezava em silêncio, depois de um momento Jesus me disse, minha filha, aí aqui começa em negrito porque é Jesus falando. Minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas. Passa o avião lá atrás, desculpa, gente. Vamos lá.
Gente, para servir a Deus, nunca vai ser fácil. Nunca. Minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isto durante 7 dias. Aí deixa de ser negrito, ou seja, Jesus foi até aqui. No 7º dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. E então Jesus me disse: por ti abençoo todo o país. E isso falou em negrito, tá? Por ti abençoo todo o país. Então era Jesus falando. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Bom, 2 coisas aqui. Primeiro, a parte do parágrafo 37 e 38, quando Santa Faustina fala que qualquer coisa que ela falasse para as irmãs, podia ser com a maior boa intenção do mundo. As pessoas sempre interpretavam mal. Então, bate bem com uma visão profética que ela teve mais atrás, dizendo que por onde ela passava, as pessoas tacavam pedras, rodo, tudo que tinha na mão jogavam em cima dela. E é o que está acontecendo. Ela foi profética e já está acontecendo. Ela, por mais que ela seja boazinha, tudo que ela falasse, tudo que ela fizesse, era interpretado como mal. Então ela ficava nessa forma cada vez mais isolada. E aí ela se apresentava mais a Jesus. E aí a gente para num momento para uma coisa. A gente fala assim: eu quero ser serva de Jesus, eu quero continuar seguindo Jesus, eu quero ser de Jesus, eu quero seguir o exemplo de Jesus. E aí você esqueceu que o caminho de Jesus é cruz, é sofrimento. E o que mais acontecia com Jesus? Incompreensão. Jesus era totalmente compreendido pelos próprios apóstolos, os amigos mais próximos dele. Tinham dificuldade de entender o que ele falava. Então, irmão, às vezes, quando você está num momento desse, em que você é totalmente incompreendida, por mais que você tenha boa intenção, se você está no caminho de santidade, você esquece, às vezes a gente esquece disso. Meu Deus, eu joguei pedra na cruz, mas será que Deus está te moldando na humildade? E são coisas que você vai fazer o discernimento, se você está errado mesmo, ou se você está certo, e é uma forma de Jesus te moldar. Então ele vai onde você realmente, se você realmente se coloca, dá o sim. Eu vou dar sim a Deus, mesmo levando pedras, porque Jesus levou pedras, entendeu? Então isso é uma coisa para você ter um discernimento. A segunda mensagem importante para falar aqui é falando sobre a grande ira de Deus com relação a uma cidade, que é a cidade mais bonita da pátria dela. E aí ela tem essa visão, que é uma visão profética, né? E essa visão profética, Deus fala assim: fica em oração, fica em vigília, né? E ele dá esse tempo para ela fazer vigília. E é falado sobre isso, né, em cursos de formação, até de grupo de oração, que às vezes a gente tem uma visão, não é que vai ter uma visão do futuro que vai acontecer, é uma visão profética para a gente agir para aquele mal não acontecer. Então, assim, se às vezes foi te revelado um futuro ruim, que é dado às vezes para você poder estar em oração para aquilo ali quebrar. Isso já aconteceu, já vi acontecer uma vez já. Isso, e um grupo rezou, né, por uma pessoa que iria falecer, e essa pessoa caiu doente, foi internada no hospital, mas teve alta, né? Foi revelado para várias pessoas de forma diferente. Uma sonhou, uma teve uma impressão ruim, a outra também sonhou, e botaram o joelho no chão, começaram a rezar, e deu certo. Então, assim, e o poder da oração de um justo, né? Está na Bíblia.
se encontrares um justo, eu salvarei a cidade. Então, como é importante a intercessão, né? Nossa Senhora de Fátima falou isso, né? Nossa Senhora em Fátima, ela falou, se você rezar o rosário, se você interceder por isso, uma guerra, acaba-se uma guerra. Então, se é uma guerra que envolve várias cidades, vários países, o que dirá a gente rezar por uma cidade, né? Então, a importância da intercessão e de rezar, tá? E aqui, só para não deixar de falar, que Jesus falava para ela falar tudo para as superiores, mesmo sendo incompreendida, e que tem horas que ela tem dúvida a respeito, porque falam tanto para ela que ela está tendo uma ilusão, que não é Jesus, que ela fica com dúvidas, mas ela continua na obediência, sendo chamada sendo incompreendida, barra maluca, né? Porque quando fala que olha com ela com pena, fala assim, nossa, você pode traduzir aqui que estão pensando assim, nossa, ela está delirando, né? Tá virando, será que ela está perdendo a consciência, sã consciência, está enlouquecendo? Porque eu estava sonhando acordado, isso não é normal. Então, ele já com uma visão de pena dela, e que, mesmo assim, ela era obediente. Gente, esse caminho é para poucos, não é para todo mundo, é para muito poucos, que vão se sujeitar a esse tipo de julgamento por estar tendo essas visões místicas, né? A gente comenta aqui para falar para vocês, porque lá na frente isso vai ter um sentido. Deus nunca fala nada por acaso. E já falei isso em outro vídeo. Às vezes, Deus pede umas coisas, principalmente quem está no caminho de santidade, umas coisas muito esquisitas, que não tem sentido. Mas lá na frente vai ter sentido. E vai ter sentido ela ter falado tanto tempo sobre essas visões, mesmo ela não sendo compreendida. Bom, encerro por aqui. Espero que fique a mensagem do dia hoje com vocês a respeito do discernimento do que Jesus está pedindo para vocês, quais são os planos de Deus, quais são os sonhos de Deus na sua vida, e que você consiga fazer o discernimento e esteja no caminho de Deus, na obediência com Deus, que Deus cuida de tudo, não te deixa de jeito nenhum. Amém? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja no seu coração e na sua casa. Hein? Até o próximo vídeo, gente. Tchau.